Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Elias Jabur de novo com vocês, falando para o público da TV Grabois, para a militância do PCdoB. Como vocês sabem, eu estive recentemente em Macau, né? Macau é uma cidadezinha que foi colônia portuguesa, né? E que as pessoas têm uma ilusão de que as pessoas falam português. Lá não, pessoal, lá somente 0,5% da população fala português, mas todas as placas de rua são finalizadas em português, né? Ou seja, existe uma influência portuguesa muito grande na arquitetura local. Em certa medida, Macau poderia ser pensado como uma porta de entrada do Brasil na China, né? Até porque a rota da seda marítima, ela originalmente começa em Macau, né? Acabei descobrindo isso lá, né? Então eu estive por lá a convite da City University of Macau, né? Que é uma instituição privada de ensino. E há muito tempo, né, eu tenho conversado com alguns professores de lá, quando eu ainda morava no Brasil, né? Porque o meu livro, por incrível que pareça, teve um sucesso inesperado em Macau, né? Virou assunto de debate nas salas de aula, nos cursos de economia, né? Então, aproveitando a minha passagem pela China, o fato de morar hoje em Xangai, eles conseguiram viabilizar uma grande conferência que eu fiz parte lá, Considerations on Chinese Way, ou seja, considerações sobre o caminho chinês. Eu publiquei no Twitter, no Instagram, tem fotos minhas, tem vídeos do evento, né? E acabou sendo um grande evento, né? E ali, confessando para vocês aqui uma coisa mais meio particular, né? Eu tenho muito trabalho aqui no banco, no Novo Banco de Desenvolvimento, um trabalho intenso aqui no banco, né? Ou seja, principalmente de elaboração de critérios para de admissão de novos membros do banco, ou seja, é um trabalho muito pesado, mas ao mesmo tempo eu tenho buscado, na medida do possível, continuar a minha pesquisa que já estava sendo desenvolvida no Brasil, né? Então eu tenho aportado novos conceitos, novas categorias e novos instrumentos de análise para a minha pesquisa sobre a China, né? Tanto é que nessa apresentação, por exemplo, eu lanço uma pergunta básica, né? Que é a seguinte: qual a particularidade chinesa, né? Falamos muito sobre essas questões que envolvem as particularidades de cada país, e eu trato de basicamente uma delas, né? Que é como que um país que sai da condição de menor renda per capita do mundo, ou seja, o país mais pobre do mundo em 49, ele acaba se transformando na segunda potência mundial e mesmo desde 2014 o PIB por paridade de poder de compra já é maior que os Estados Unidos, né? Então acho que essa é uma pergunta fundamental e a novidade que eu trago, que eu tenho trazido, né, um artigo que vai ser publicado ano que vem no Caderno Metrópolis, é que além dessa questão toda que eu trago, que já é antiga que eu trago, que eu preciso até começar a fazer um balanço sobre ela, dessa minha dupla disruptura intelectual, ou seja, o abandono quase que completo da utilização ampla e difusa de teorias heterodoxas para entender a China, ou seja, o Keynes, o Schumpeter, mesmo o Marx meio que domesticado, né? Ou seja, eu confesso que no autocrítico eu estava exagerando um pouco nisso há um tempo atrás, né? E eu rompo com isso há alguns anos atrás, ao perceber que a China é uma nova formação econômico-social, né? O socialismo de mercado, a partir de 78, se compõe, e a China se compõe na primeira experiência de uma nova classe de formações econômicas sociais, que é o socialismo de mercado. Então, a categoria de formação econômico-social, ela abre amplas possibilidades para a realização de um trabalho intelectual profundo para a compreensão da China. Então, essa é a primeira disruptura intelectual que eu apresento lá em Macau, né? Ou seja, eu apresento esse conceito em Macau, que, aliás, aqui na China, eu tenho conseguido fazer um périplo para algumas universidades, eu tenho sido convidado a falar em alguns lugares para tratar dessa minha agenda de pesquisa, né? O que é surpreendente. Os chineses estão querendo saber a minha opinião sobre eles mesmos, o que me causa alguma timidez. Já sou um cara tímido, né? Ainda mais com esse tipo de abordagem, né? E eu apresento também a segunda disruptura intelectual, que é a questão do surgimento de uma nova economia de projetamento aqui na China. Uma economia de projetamento que ela é fruto de uma série de inovações institucionais inauguradas com as reformas econômicas de 78, mais o surgimento de inovações tecnológicas disruptivas, como o 5G, o Big Data e a inteligência artificial, conferindo ao país uma maior capacidade de intervenção no território, né? Ou seja, com o surgimento de novas e superiores formas de planificação econômica. O que significa que se eleva, lógico, a um outro patamar as relações entre ser humano e natureza, e quando isso acontece,
faz necessária a busca por novas categorias de análise, e é assim que surgem as novas teorias, né? As teorias econômicas, no fundamental, elas são produtos da necessidade de percepção do movimento real que envolve a elevação das relações entre ser humano e natureza, elevação da técnica, por exemplo, que é fruto dessas relações, né? E como eu percebo que isso ocorre na China hoje, eu também percebo a necessidade de busca de novas formas de pensar a China fora das caixinhas que nós aprendemos dentro da universidade, mesmo dentro dos partidos políticos de esquerda, do nosso campo, né? E acho que algum sucesso nós temos tido em relação a isso. Outra novidade que eu trago, né, que eu já entrando na seara da minha mais profunda da minha apresentação, é que eu faço mais uma autocrítica que eu tenho exagerado na mão do papel da planificação econômica na China. Ou seja, é fundamental, é central, não deve ser colocada de lado, mas existe uma questão a ser colocada, que é o papel do poder político, né? Então eu tenho recuperado ultimamente muitos escritos de Marx, principalmente o Manifesto Comunista, em que ele trata de forma muito clara do papel do poder político. E aí eu consigo fazer uma ligação entre categorias e conceitos como socialismo e projetamento, ou seja, que são categorias de totalidade, como linhas auxiliares de uma teoria do poder político. Nesse sentido, não existe utilidade para o marxismo fora da sua observação enquanto uma ciência do poder político. Então, eu dei grande ênfase tenho dado grande ênfase a essa questão do marxismo enquanto ciência do poder político, como uma forma de demarcar fronteira com o marxismo ocidental, com o marxismo acadêmico, etc, etc, né? E com essa visão que o marxismo ocidental entrega sobre a China, que é uma visão etapista do capitalismo, ou seja, a China é um capitalismo de Estado, ou seja, como se houvesse um capitalismo livre de concorrência, ou seja, e por aí vai, né? Ou simplesmente um caso de Late Comer, ou seja, de um país atrasado que virou desenvolvido rapidamente, enfim. Na nossa opinião, a China não é nada disso, né? Acho que a China é um case de sucesso, de catch-up de um país do sul global, que chega onde chegou graças a um poder político de novo tipo, que é um poder político socialista, e o lançamento de instrumentos como a planificação econômica enquanto forma de domínio político, né? E do projetamento enquanto uma forma histórica que nós observamos enquanto desenvolvimento do próprio socialismo, né? E aí surge aqui mais um conceito, categoria que nós utilizamos, que além do desenvolvimento desigual de Lenin, né? Ou seja, eu tenho começado já a explorar um pouco mais essa categoria para compreender uma sociedade onde existem diferentes modos de produção coexistindo em unidades de contrários e que, portanto, o desenvolvimento de um desses modos de produção, no caso, o dominado pela propriedade pública, acaba condicionando o desenvolvimento dos outros modos de produção. E aí nós temos que entrar na seara da análise da propriedade na China, né? Que também é mais um ponto que eu trago aqui que eu tenho tentado trazer para o debate. Ou seja, existem transformações na China no que tange o surgimento de novas formas públicas de propriedade mixadas com as propriedades não públicas ou privadas, como preferir, eu prefiro hoje não pública, né? Que também é parte do desenvolvimento da lei do desenvolvimento desigual de Lenin, né? Então, eu tenho tentado trazer um pouco essas inovações, eu tenho tentado fazer alguns experimentos que têm, na minha opinião, contribuído para uma compreensão maior sobre a China, que vai além, inclusive, das minhas observações empíricas aqui no país, né? Então, foi uma apresentação, foi um sucesso do ponto de vista do público, da repercussão, saiu nos jornais de Macau, né? E também um pouco da história, né? Um pouco mais um tijolo aí nesse muro, nessa trajetória intelectual minha. E aqui eu me remeto novamente a toda a força material que eu tive da Fundação Mário Boys, né? Todo o apoio político do Partido Comunista do Brasil, né? E eu acho que é isso, é continuar entregando novidades aí ao nosso público, à nossa militância, né? E contem sempre comigo, né? Um forte abraço e um beijo no coração de vocês.